Começando. Boa noite, vereadores, boa noite, funcionários da casa, boa noite, os ouvintes e vereadores. Por haver número legal, declaro aberto a sessão ordinária do dia 30 de novembro de 2020. Pequeno expediente. Só um pouquinho, senhor presidente. Deu um pequeno problemazinho aqui. Ver se eu consigo resolver. Tá, já resolvi. Pequeno expediente, vamos lá. Fênix, 24 de novembro de 2020, senhor presidente. Como o presidente encaminha autoconsiderações dos senhores vereadores em regime de urgência, a inclusão do projeto de lei complementar, que altera o Código Tributário Municipal, objetivando a adequação da legislação municipal e as leis federais complementares 175 de 20, em virtude da peculiaridade do momento da necessidade de atendimento ao princípio da anterioridade legal e ao período nonagesimal para surtir respeito no exercício 2021, torna-se recomendável a tramitação do processo em regime de urgência, atendendo os requisitos estabelecidos na lei orgânica do município. Iniciativa essa menor explicitada na mensagem que acompanha. Antecipando, agradecimentos pela atenção e apresento a Vossa Excelência não seja renovado protesto de consideração e apoio. Cordialmente, Altair Molina Serrano, prefeito municipal. Vamos lá. Mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a alta processação da Igreja Autonômica Municipal, incluso o projeto de lei, que altera o dispositivo de lei municipal 20 de 2005, 17 de outubro de 2005, e atualiza a legislação municipal conforme lei complementar número 175, de 23 de setembro de 2020, o qual dispõe sobre o padrão nacional da obrigação acessória do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, de competência do município e do Distrito Federal, incidentes sobre os serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09, da lista de serviços anexada à Lei Complementar número 116, 31 de junho de 2003. Altera dispositivos da referida Lei Complementar. Prevê regra de transição para a partida de produtos de arrecadação do ISSQN entre o município do local do estabelecimento prestador e o município do domicílio do tomador relativamente ao serviço de que trata e da outras providências. O objetivo do projeto é adequar a legislação com referência à Lei Complementar número 175 de 2020, que determina aos municípios que procedessem às devidas alterações no exercício financeiro 2021. Assim sendo, por tratar de uma lei que será aplicada próximo ano e por ter a mesma forma em seu cumprimento após 90 dias, solicitamos aos nobres edis a tramitação do projeto em regime de urgência. Cordialmente, Altair Molina Serrano, prefeito municipal. Projeto de Lei Municipal número 19, de 20 de novembro de 2020. Súmula, altera o dispositivo de Lei Municipal 21 de 2005, de 19 de outubro de 2005, e atualiza a legislação municipal conforme Lei Complementar número 175, de 23 de novembro de 2020, o qual dispõe sobre o padrão nacional da obrigação acessória de imposto sobre serviços de qualquer natureza ISSQN, de competência dos municipais e do Distrito Federal, incidentes sobre os serviços previstos no subitem 4.22, 4.23 e 5.02, 15.01 e 15.04, da lista de serviços anexa da Lei Complementar número 116, de 31 de julho de 2003, alterando o dispositivo da referida Lei Complementar. Prevê regra de transição para a partida de produtos de arrecadação do ISSQN entre o município do local do estabelecimento prestador ao município do domicílio do tomador relativo ao serviço e da outras providências. Senhor presidente, por gentileza, só para servir de orientação, essa é uma lei bastante cansativa, nós vamos ler cerca de 30 páginas, 39 páginas. Gostaria de pedir lucidamente aos novos vereadores que desligassem seu microfone, porque está vindo um som muito forte aqui ao meu ouvido, fica ruim até de ler. Eu gostaria que os vereadores, novos vereadores aí, colocassem seu microfone em modo mútuo, né, para que não pudesse vir esse som tão alto aqui nos nossos ouvidos. O prefeito do município de Fênix, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, submete à apreciação dessa Igreja Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Esta lei complementar altera o dispositivo do Código Tributário do município de Fênix, Lei nº 21,
de 2005, 17 de outubro de 2005, referente ao imposto sobre serviço de qualquer natureza e demais legislações que regem o sistema tributário municipal e de outras providências. Artigo 2º. Essa lei atualiza a legislação municipal do imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, conforme lei complementar número 175, de 23 de outubro de 2020. E o artigo 80 da Lei Municipal 21 de 2005 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 80. O imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, tem como fato gerador a prestação de serviço constante das seguintes listas de serviços, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador. Item 1. Serviço de informática e congêneres. Por gentileza, seu vereador, quer desligar o microfone, por gentileza, colocar no mínimo de música, o som está chegando aqui muito alto. 1.01. Análise e desenvolvimento do sistema de software. 1.02. Programação. 1.03. Processamento, armazenamento e hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação, entre outros formatos congêneres. 1.04. Elaboração e programação de computadores, inclusive de jogos eletrônicos, independentemente de arquitetura construtiva da máquina em que o programa será executado, incluindo tablets, smartphones e congêneres. 1.05. Licenciamento ou cessão de direito de uso de programação de computação. 1.06. Assessoria e consultoria em informática. 1.07. Suporte técnico ou informática, inclusive instalação, configuração, manutenção de programação de computadores e de bancos de dados. 1.08. Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. 1.09. Disponibilização sem sessão definitiva de conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a imunidade dos livros, jornais e periódicos, exceto a distribuição de conteúdos pela prestadora de serviço de acesso condicionado e sujeito ao ICMS. Item 2. Serviço de pesquisa e desenvolvimento de qualquer natureza. 2.01. Serviço de pesquisa e desenvolvimento de qualquer natureza. 2.02. Serviço de relacionamento e utilização de sementes com tecnologia transgênica. 3. Serviço de prestação mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. 301. Cessão de direito de uso de marcas e sinais de propaganda. 3.02. Exploração de salão de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, standards, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, cânceres e congêneres para a realização de eventos e negócios de qualquer natureza. 3.03. Locação e sublocação de arrendamentos de direitos de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de propriedade rural ou urbana, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. 3.04. Cessão de andenes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. 4. Serviços de saúde. Só um pouquinho, senhor presidente. Só um pouquinho, senhor presidente. Vamos lá. Voltamos. 4. Serviços de saúde, assistência social e congênero. 401. Medicina e biomedicina. 402. Análise clínica patológica, eletricidade, médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. 403. Hospitais, clínicas laboratoriais, sanatórios, manicômios, casas de saúde, pronto-socorros, ambulatórios e congêneres. 4.04. Instrumentação cirúrgica. 405. Acupuntura. 406. Enfermagem, inclusive serviços auxiliares. 407. Serviços farmacêuticos. 408. Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. 409. Terapia de qualquer espécie destinada a tratamento físico, orgânico e mental. 410, nutrição. 411, obstetrícia. 412, odontologia. 413, ortopedia. 414, prótese sobre encomenda. 415, psicanálise. 416, psicologia.
417, casas de repouso e de recuperação, creches, asilos ecogêneros. 418, inseminação artificial, fertilização in vitro ecogênero. 419, bancos de sangue, leite, pele, osso, óvulo, sêmen ecogênero. 420, coleta de sangue, leite, tecido, sêmen, órgão, material biológico de qualquer espécie. 421, unidade de atendimento, assistência e tratamento móvel ecogênero. 422, plano de medicina de grupo ou individual ecogêneos para prestação de assistência médica hospitalar odontológica ecogênero. 423, outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados ou operados ou apenas pagos pelo operador de plano mediante indicação de benefício. 5. Serviços de medicina, assistência veterinária ecogênero. 502, hospitais, clínicas, ambulatórios, pronto-socorros ecogêneros na área veterinária. 503, laboratório de análise da área veterinária. 504, inseminação artificial, fertilização in vitro ecogênero. 505, banco de sangue e de órgão e de ecogênero. 506, coleta de sangue, leite, tecido, sêmen, órgão de material biológico de qualquer espécie. 507, unidade de atendimento, assistência ao tratamento móvel ecogênero. 508, guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento ecogênero. 5.09, planos de atendimento e assistência médica veterinária. 6, serviços de cuidados pessoais, estéticas, atividades físicas ecogêneras. 601, barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros ecogêneros. 602, esteticista, tratamento de pele, depilação, massoterapia, drenagem linfática ecogênero. 603, banhos, duchas, saunas ecogêneres. 604, ginástica, dança, esporte, natação, artes marciais e demais atividades físicas. 605, centro de emagrecimento, spa ecogênero. 606, aplicação de tatuagem, piercings ecogêneros. 7. Serviço relativo à engenharia, agronomia, agromensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento, ecogêneros. 701, engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo, ecogêneros. 702, execução por administração, empreitado ou subempreitado, de obra de construção civil, de telecomunicação, sistema pré-moldado, estrutura hidráulico-elétrica, alarmes e sistema de segurança e de outras obras semelhantes, inclusive de revestimento em gesso, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, gradagem, arado, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos, montagem de elevadores, escada e esteira rolante, centrais de ar-condicionado, refrigeração ou ventilação, alambrados, cercas, redes de proteção, telas e equipamentos de construção civil, exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviço fora do local da prestação de serviço, que fica sujeito ao ICMS. 703, elaboração do plano diretor, estudo de viabilidade, estudos organizacionais e outros relacionados com obras e serviços de engenharia, elaboração de um anteprojeto, projeto básico e projeto executivo para trabalhos de engenharia. 704, demolição com projeto. 705, reparação e conservação e reforma de edifícios, aberturas e adequações de estradas e corredores, pontes, portos ecogêneros, exceto o fornecimento de mercadoria produzida pelo prestador de serviço fora do local da prestação de serviço e que fica sujeito ao ICMS. 706, colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortina, revestimento de parede, vidros, divisórias, placas de gesso ecogêneros, com material fornecido pelo tomador de serviço. 707, recuperação, raspagem, polimento e ilustração de piso ecogênero. 708, calefactação. 709, varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final do lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. 710, limpeza e manutenção e conservação de via e locadores públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardim ecogêneros. 711, decoração e jardinagem, inclusive plantio, corte e poda de árvores. 712,
controle e tratamento de influentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. 7.13. Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, aplicação de herbicidas, pulverização diária, motorizada e congêneres. 7.14. Florestamento, reflorestamento, mecanização agrícola, terraceamento, cobertura de mudas, semeadura, sucação, aplicação de corretivos, adubação, tratos culturais, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento de árvore, silvicultura, exploração florestal e dos serviços congêneres, inodesassociáveis da formação, manutenção e colheita de floresta para qualquer fins e por qualquer meios. 7.15, escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres. 7.16, limpeza e drenagem de rio, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. 7.17, acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura, urbana e rural e urbanismo. 7.18, aerofotogrametria, inclusive interpretação, cartografia, mapeamento, levantamento topográfico, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. 7.19, pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e exploração de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. 7.20, nucleação e bombeamento de nuvens e congêneres. 8. Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação de pessoas de qualquer grau e natureza. 8.01, ensino regular pré-escolar fundamental, médio e superior. 8.02, instrução, treinamento, autoescola, aulas particulares, cursos à distância, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimento de qualquer natureza. 9. Serviço relativo à hospedagem, turismo, viagem e congêneres. 9.01, hospedagem de qualquer natureza em hotéis à parte de serviços condominais, flat, à parte de hotéis, hotéis residencial, residence service, suite service, motéis, pensões e congêneres. Ocupação por temporário com fornecimento de serviço ou valor da alimentação em gorjetas, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao imposto sobre serviço. 9.02, agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagem, excursão, hospedagem e congêneres. 9.03, guia de turismo. 10. Serviço de intermediação e congêneres. 10.01, agenciamento, corretagem e intermediação de câmbio de seguros, de cartões de crédito, de plano de saúde e de plano de previdência privada. 10.02, agenciamento, corretagem e intermediação de títulos, em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. 10.03, agenciamento, corretagem e intermediação de direito de propriedade industrial, artística e literária. 10.04, agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil leasing, de franquia, franchising e de faturamento factoring. 10.05, agenciamento, corretagem e intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito da Bolsa de Mercadorias e Futuras por qualquer meio. 10.06, agenciamento marítimo. 10.07, agenciamento de notícia. 10.08, agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação de qualquer meio. 10.09, representação de qualquer natureza, inclusive comercial. 10.10, distribuição de bens de terceiros. 11, serviço de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. 10.01, guarda e estacionamento de veículos terrestres e automotores, de aeronaves e de embarcação. 10.02, vigilância, segurança e monitoramento de bens, pessoas e semoventes. 11.03, escolta inclusive de veículos e cargas. 11.04, armazenamento, depósito, carga e descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. 12, serviço de diversões, lazer e entretenimento e congêneres.
1201, espetáculos teatrais. 1202, exibição cinematográfica. 1203, espetáculo circense. 1204, programas de auditório. 1205, parque de diversões, centro de lazer e congêneres. 1206, boates, tax, dancing e congêneres. 1207, shows, ballets, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 1208, feiras, exposições, congressos e congêneres. 1209, bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. 1210, corridas e competições de animais. 1211, competições esportivas e de destrezas físicas e intelectual, com ou sem a participação de espectador. 1212, execução de música. 1213, produção mediante ou sem encomenda prévia de eventos, espetáculos, entrevistas, show, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. 1214, fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão de qualquer processo. 1215, desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. 1216, exibição de filmes, entrevistas, músicas, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas de destreza intelectual ou congênere. 1217, recreação e animação, inclusive em festas de eventos de qualquer natureza. 13, serviço relativo à fonografia, cinematografia e reprografia. 1301, fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres. 1302, fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. 1303, reprografia, microfilmagem e digitação. 1304, composição gráfica, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia, fotolitografia. 1305, composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, zincografia, litografia e fotolitografia, exceto se destinados posterior à operação de comercialização e industrialização, ainda que incorporados de qualquer forma em outra mercadoria que deve ser objeto de posterior circulação, tais como os bulas, rótulos, etiquetas, caixas, cartuchos, embalagem e manutenção técnica de instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. 14. Serviços relativos aos bens de terceiros. 14.1. Lubrificações, limpezas, lustrações, revisões, carga e recarga de extintores de incêndio, de cartuchos de impressora e de qualquer objeto, conserto, restauração, lustração de móvel em geral, alinhamento e balanceamento de veículos automotores, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto, exceto peças e partes empregadas que ficam sujeitos ao ICMS. 1402. Assistência técnica prestado pelos fabricantes de máquina, aparelho e equipamento. 1403. Retífica e recondicionamento de motores em geral, exceto peças e partes empregadas por revenda que ficam sujeitos ao ICMS. 1405, recalçutagem ou regeneração de pneus e serviços de borracharia. 1405, restauração, tornearia e usinagem, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, alnodização, corte, recorte, plastificação, costura, acabamento, polimento e congêneres do objeto quaisquer. 1406, instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, todos, cozinhas planejadas, prestadores ou usuário final, inclusive com material por ele fornecidos. 1407, colocação de molduras, cortinas e revestimento de congêneres. 1408, encadernação, gravação, douração de livros, revistas e congêneres. 1409, alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. 1410, tinturaria e lavanderia. 1411, tapeçaria e reforma de estofamento em geral. 1412, funilaria, pintura e lanternagem. 1413, carpintaria, serralharia e marcenaria por encomenda. 1414,
guinchos intramunicipal, guindaste e içamento. 15. Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aquele prestados por instituição financeira autorizada ao funcionamento pela União ou por quem é de direito. 1501. Administração de fundos quaisquer de consórcio, de cartão de crédito ou débito, ecogêneos de carteira de clientes, de cheques pré-datados ecogêneos. 1502. Abertura de contas em geral, inclusive conta corrente, conta de investimento e aplicação de garantia de poupança, no país e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. 1503. Locação e manutenção de cofres particulares de determinadas eletrônicas, de terminais de atendimento de bens e equipamentos em geral. 1504. Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e cogênero. 1505. Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e cogêneros, inclusive a exclusão do cadastro de emitentes de cheques sem fundos, CCF, ou em quaisquer outros bancos cadastrais. 1506. Emissão, reemissão e o fornecimento de aviso, comprovantes e documentos em geral, abono de firmas, coleta e entrega de documentos, bens e valores, comunicação com outros agências e com a administração central, licenciamento eletrônico de veículos, transferência de veículos, anunciamento fiduciário ou depositário, devolução de bens em custódia. 1507. Acesso, movimentação, entendimento e consulta de conta em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, facsímile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive 24 horas, acesso em outros bancos e rede compartilhada, fornecimento de saldo, extratos e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo. 1508. A emissão e remissão alterada, cessão, substituído, cancelamento e registro de contrato de crédito, estudos em análise e avaliação da operação de crédito, emissão, concessão e alteração e contratação do aval, fiança, anuência, ecogênio e serviço relativo à abertura de crédito. 1509. Arrendamento mercantil, leasing de qualquer bens, inclusive cessão, direito, obrigação e substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil, leasing. 1510. Serviço relacionado à cobrança, recebimento ou pagamento em geral de qualquer de contas ou carnês, de câmbio, de tributos ou de cota de terceiro, inclusive os efetuados por meio eletrônico automático ou por máquina de atendimento, fornecimento de depósito de cobrança, recebimento de pagamento, emissão de carnês, ficha de compensação, impresso de documentos em geral. 1511. Devolução de título de protesto, de sustação de protesto, manutenção de título, representação de título e demais serviços relacionados. 1512. Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. 1513. Serviços relacionados à operação de câmbio geral, edição e alteração, prorrogação e cancelamento e baixo contrato de câmbio. Emissão de registro de exportação de crédito, cobrança e depósito do exterior, emissão e fornecimento ou cancelamento de cheque de viagem, fornecimento, transferência e cancelamento e demais serviços relacionados à carta de crédito, de importação e exportação e garantia ao recebimento e envio ao recebimento das mensagens em geral relacionadas à operação de câmbio. 1514. Fornecimento de emissão e reemissão, renovação e manutenção da carta de magnética, cartão de crédito, cartão de débito, cartão de salário e cogêneros. 1515. Compensação de cheque de título de qualquer natureza, serviço relacionado ao depósito, inclusive depósitos identificados e saque de conta de qualquer natureza por meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos de atendimento de qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos de atendimento. 1516. Emissão e remissão, liquidação e alteração, cancelamento e baixo de ordenamento de pagamento, ordens de créditos e similares, por qualquer meio ou processo, serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos similares, inclusive entre contas em geral. 1517. Emissão e fornecimento, devolução de sustação, cancelamento e oposição de cheques, qualquer avulso ou portalão. 1518. Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel e obra de análise técnica e jurídica, emissão e reemissão e alteração, transferência, remuneração de contratos, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados ao crédito imobiliário. Senhor presidente, eu queria pedir aos novos vereadores pares, essa é uma lei de 39 páginas,
e nós acabamos de ler apenas 12 folhas. Já é 20 horas e 47 minutos, nós ainda temos 6 leis na ordem dos dias para ser visto. Gostaria de pedir autorização, se o senhor me permitir, aos senhores vereadores, que interrompesse a leitura por aqui, dada a vista ao regimento interno, que nos permite, se for autorizado pelo vereador, ler só a ementa do processo. Então, daí eu gostaria de partir para a ordem do dia, se os vereadores autorizassem. Gostaria que o senhor colocasse em votação esse nosso pedido, senhor presidente. Senhor presidente, precisa abrir o microfone. Coloquei em votação? Já abri. Isso, tem que colocar em votação. Oi, estou ouvindo. O que está em mesmo aqui? Colocar em votação? Vai colocar em votação a autorização para ler apenas a ementa da lei. Olha aqui, senhor presidente, que agora me fugiu a memória. Qual é a lei? Só um minuto, por favor. Essa lei está lendo aqui? Isso. 19 de 2020? Isso, exatamente. Para ler só o... Só a ementa aí, como nós já lemos a ementa, a gente para por aqui e passa direto para a ordem do dia. Senhores vereadores, em discussão e votação. Para a ementa da lei 19 de 2020. Em votação. Stilson de Stefani. Sim. João César Dias Batista. Sim. Juvenil Dantas de Carvalho. Sim. Luiz César Toshikaoka. Sim. Roberto Gleisi Araújo Costa. Sidney Teixeira da Silva. Sim. Sidney Cândido da Silva. Wilson José de Paula. Wilson José de Paula. Aprovado, doutor, por todos que participam. Muito bem, senhor presidente. Então, a gente vai passar direto para a ordem do dia, se o senhor me permitir. Então, vamos. Ordem do dia, doutor. Sim. Um pouquinho, senhor presidente, que a gente já vai voltar para a ordem do dia. Vamos lá. Tomara que não veja. Ordem do dia, vamos lá. Vamos abrir aqui. Só um pouquinho, senhor presidente. Tem que colocar uma presença aqui, porque não há na hora do dia. Nós temos hoje, o Roberto não está, o Branco não está. É isso, né? Sim. Tá, beleza. Agora nós podemos ir com a matéria da ordem do dia. Oi? Não, eu acho que eu já vou entrar. Espera aí, só um pouquinho. Só um pouquinho, senhor presidente. A gente vai voltar agora à LOA, senhor presidente. Lembrando que nós temos uma emenda aqui na LOA, espero que ela puxe. Está demorando um pouquinho para carregar. Senhor presidente, vamos voltar primeiro à emenda da lei, tá? A emenda da LOA. Emenda modificativa em 23 de novembro de 2000, 0023 de novembro de 2001, modifica o artigo 6º do projeto de lei número 015, só lembrando os vereadores que altera o projeto de 25% para 15% da total despesa, isso entrando em perfeita harmonia com a lei orgânica municipal. Em votação, em segunda votação, tá? A emenda, modificação do artigo 6º do projeto de lei número 015, a emenda.
A 003, emenda? Emenda 001. Senhores vereadores, em sua votação, a emenda 01, que modifica Artigo 6º do projeto de lei. o artigo 6º do projeto de lei 015/2020. Em votação. Silvio Bento Stefani. A segunda votação, hein? Segunda votação. João Dias Batista. Sim. Sim. Juvenil Dantas Carvalho. Sim, presidente. Luiz César Toshikaoka. Sim. Roberto de Araújo Costa. Sidney Teixeira Silva. Presente. Sim. Sim. Sidney Cândido da Silva. Wilson José de Paula. Aprovado, doutor. Ok, senhor presidente, só vamos aguardar aqui que eu estou tentando abrir a LOA aqui para a gente entrar em votação. Só um minutinho. Só um minutinho, que assim que abrir o arquivo, senhor presidente. Sim, tá abrindo bem lento, né? Tá. Já a gente consegue. Deixa eu ver se eu tenho ela no outro lugar. Um pouquinho, senhor presidente, que o arquivo já carrega. Ela está faltando um pouco de tempo. Realmente é uma lei de 139 folhas, salvo me engano. É uma lei bastante pesada. Né? Demora um pouquinho, né? Demora um pouquinho. Já está uns 80% aqui já. Tá. Essa semana não? Na reunião. Amanhã. Sexta? Vamos ver aqui lá. Quando quinta-feira. Tá? Aí vai lá sim. Falta só um bocadinho. Muito bem, senhor presidente. Desculpa o equívoco, é 130 folhas só. 130 folhas. Então vamos lá. Projeto de lei número 15/2020, súmula estima a receita fixa das despesas do município de Fênix para os exercícios 2020. Segunda votação para a LOA. Segunda votação para a LOA, senhor presidente. Projeto de lei número 015/2020. Senhores vereadores, discussão e votação. O projeto de lei 15/2020, a LOAS.
Em votação, em discussão. Silvio Benedito Stefani, em segunda votação, hein? João Dias. João César Sim. Dias Batista. Sim, presidente. Juvenil Dantas Carvalho. Sim, presidente. Luiz Seco. Roberta Luiz Araújo Costa. Dinei Teixeira Silva. Dinei Teixeira. Sim, presidente. Dinei Cândido da Silva. Wilson Zé de Paulo. Aprovado, doutor. Oi, senhor presidente. Vamos nós abrir a votação. Projeto de lei, vamos abrir aqui. Ela já foi. Projeto de lei ordinário número 020. Vamos lá, senhor presidente. Essa é a primeira votação. Súmula. Projeto de lei número 16/2020. Súmula. Institui abono a ser concedido para o servidor do Poder Executivo no mês de outubro, ocasião que concretizará apenas neste mês de novembro, em virtude das eleições municipais da outra previdência. Primeira votação, projeto de lei número 16/2020, senhor presidente. Em discussão e votação, em primeira votação e discussão, o projeto de lei 16/2020, que institui um abono aos funcionários públicos. Silvio Benedito Stefani. Sim, presidente. João César Dias Batista. Sim, presidente. Juvenil Dantas Carvalho. Sim, senhor presidente. Luiz César Tochico Aoki. Sim. Sidnei Teixeira Silva. Sim, presidente. Sidnei Cândido da Silva. Roberta Gleice Araújo Costa. Sidnei Cândido da Silva. Wilson Zé de Paula. Aprovado, doutor. Oi, senhor presidente. Em primeira votação, o projeto de lei número 017. Projeto de lei número 017, em primeira votação, senhor presidente. Dispõe sobre a criação e inclusão de metas no PPA 2020-2021, bem como as metas prioritárias do LDO 2020, na LOA 2020 e da outras providências, senhor presidente. Primeira votação, isso é referente à manutenção e encargos do Fundo Municipal de Saúde, senhor presidente. Primeira votação ao projeto de lei número 17 de 2020. Senhores vereadores, em discussão e votação, projeto de lei 17 de 2020. Silvio Benedito, primeira votação. Silvio Benedito Stefani. Sim, presidente. João César Dias Batista. Sim, presidente. Juvenil Dantas Carvalho. Sim, presidente. Luiz César Tochico Aoki. Sim. Roberta Gleice Araújo Costa. Sidnei Teixeira Silva. Sim, presidente. Sidnei Cândido da Silva. Wilson Zé de Paulo. Aprovado, doutor. Primeira votação, projeto de lei 17 de 2020. Muito bem, projeto de lei número 18 de 2020. Dispõe sobre a inclusão de metas no PPA 2018-2021, bem como as metas prioritárias da LDO 2020, na LOA 2020 e da outras providências, senhor presidente. Projeto de lei número 18, a primeira votação. Diz respeito à extensão e remodelação da rede de iluminação pública no distrito de Bela Vista, senhor presidente. Primeira votação ao projeto de lei número 18 de 2020. O projeto não entrou hoje, não, né? Não.
Esse projeto nós já demos entrada faz, na segunda-feira passada, no dia 23, nós fizemos a leitura dele. Ah, meu celular está com problema, lembra? Sim. Senhores vereadores, em discussão e votação, o projeto de lei 18 de 2020, para sobre iluminação, remodelação. Silvio Benedito Stefani. Sim, presidente. João César Dias Batista. Sim, presidente. Juvenil Dantas Carvalho. Sim, presidente. Luiz César Toshikaoka. Sim. Roberta Gleice Costa. Sidney Teixeira. Sim, presidente. Sidney Cândido Silva. Wilson José de Paula. Aprovado, doutor. Projeto de lei em primeira votação, 18 de 2020. Primeira votação é o projeto de lei número 23 de 2020, senhor presidente. Primeira votação é o projeto de lei 23 de 2020, institui abono a ser concedido aos servidores do Poder Legislativo no mês de outubro, ocasião que concretizará apenas neste mês de novembro, em virtude das eleições municipais da outra presidência. Projeto de lei ordinária número 23 de 2020, em primeira votação, senhor presidente. Senhores vereadores, primeira votação, projeto de lei ordinária 23 de 2020, que fala sobre uma verba de recompensa aos funcionários do Poder Legislativo, um abono salarial sobre o dinheiro do trabalhador, do funcionário público. Em discussão, em primeira votação, esse projeto, ordinário 23 de 2020. Silvio Benedito Stefani. Sim, presidente. João César Dias Batista. Sim, presidente. Juvenil Dantas Carvalho. Sim, presidente. Luiz César Toshikaoka. Sim. Roberta Gleice Costa. Sidney Teixeira. Sim, presidente. Sidney Cândido da Silva. Wilson José de Paula. Aprovado, doutor. Era o que tinha para hoje, senhor presidente. Terminou a hora do dia. Senhores vereadores, ouvintes e todos os funcionários, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por você não estar aí sempre dando proteção e ajudando a gente, nós da Casa de Lei aí. Muito obrigado mesmo. Por não ter mais que se tratar, declaro encerrada essa sessão do dia 30 de novembro de 2020. E boa noite a todos. Tudo de bom para vocês. Um bom retorno, doutor. Obrigado.